Alô, amigo dos canais ESPN, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do The Books on the Table, o último The Books on the Table antes da pausa para cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres. Estaremos focados na Olimpíada 2012, então o The Books vai dar uma paradinha aí durante o mês de agosto. Mas antes disso a gente debate o melhor dos esportes americanos por aqui com o André Cruz e o Paulo Antunes pelos próximos 30 minutos. Olho na tela para você conferir o que é destaque do programa de hoje na NBA. Jeremy Lin dá adeus a Nova York. E os Lakers aparecem como possível destino de Dwight Howard. Na MLB, CC Sabathia está de volta. E Mike Trout is on fire. Na NFL, uma matéria especial sobre a visita dos rookies ao Hall da Fama e as renovações que agitaram a liga nesta semana. E só nas 10 melhores jogadas da semana teve esse triple doink. Aqui, ó. Doink, doink, doink. Na mão, na cabeça e na cerveja. O The Book volta daqui a pouquinho. Continua então. Na cerveja? É? Tá. Jogos Olímpicos Londres 2012. Você já entra no clima aqui nos canais ESPN. Contagem regressiva para Londres 2012. Oferecimento Petrobras. O desafio é a nossa energia. Bradesco, lado a lado com o time Brasil. McDonald's, o restaurante oficial dos Jogos Olímpicos de Londres. Casas Bahia, o time da dedicação total. E novo Fiat Adventure 2013. Esteja preparado para largar tudo. Avisa que não precisa juntar todo o dinheiro agora. Avisa que é toda loja sem entrada. Micropositivo Dual Core 3D com HD de 500 GB por apenas R$ 69,90 mensais. Leve óculos 3D grátis. Avisa lá que não precisa pagar tudo de uma vez. E tem celular desbloqueado LG com entrada para 2 chips, Wi-Fi e câmera de 349 por apenas 279 à vista. É pra você economizar. É amanhã. É só na Casas Bahia. Ser brazuca é tá na moral. Ganhar o seu din-din, um trampo legal. Na praia ou na cidade, no morro ou na perifa. Agora é no balanço, agora é no batuque. Agora é Brasil. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Lado a lado com o time Brasil. É Brasil. É Brasil. Nesta semana no ringue da ESPN, direto de Nevada, o mexicano Juan Carlos Burgos pega César Vázquez num duelo de 10 assaltos. Noites de combate, hoje na ESPN. Estamos de volta com o The Books on the Table e a gente começa falando a respeito das transações que agitam o mercado da NBA, começando pelo Dwight Howard, que o seu agente veio a público nessas últimas horas para dizer que, independentemente do que aconteça, ele vai testar o mercado de free agents ao final da próxima temporada, então nada de assinar um acordo a longo prazo, mesmo que ele venha a ser trocado por Los Angeles Lakers, como aparece aqui atrás, talvez como o destino mais provável dele, André. O Dwight Howard precisa decidir o que ele quer fazer da vida dele, né? Até essa notícia, essa declaração do agente dele, havia uma questão relativa ao Lakers, que ele teria dito que ele pretende ter um legado e escrever seu nome na história da NBA. E nos Lakers ele teria que competir com tantos nomes lendários como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Cara, só um pouquinho. O Kobe Bryant também teve que competir com todos esses e fez seu nome, não fez? O Shaquille O'Neal também teve. Então, nós estamos falando de um cara limitado, André. O que ele pretende, né? Ele quer um time que esteja pronto para ele chegar e o time ser campeão, construir o legado dele, mas ele não pode ter nenhuma competição histórica. Ou seja, o time tem que ser um time que sai do nada para o topo da NBA. Eu não consigo entender o que ele quer.
essa informação de que ele não vai assinar um contrato longo, independentemente de qual time o receba na próxima temporada, mostra que ele também não entende o que ele quer. Tem aquela novela Gabriela, a próxima novela da Globo vai ser Dwight Howard. Na verdade, porque é uma verdadeira novela isso aqui. Se ele jogar essa temporada, ele pode assinar um contrato no ano, depois da próxima temporada de 5 anos, 116,9 milhões de dólares. Se ele assinar um contrato com o Orlando agora para ser trocado para outro time, tá? Ele pode assinar um contrato de no máximo 3 anos e menos grana. Né? Agora é o seguinte, os Lakers querem o Dwight Howard, mas tem o Andrew Bynum que seria a peça de troca, né? Agora é o seguinte, o Bynum também está no último ano de contrato e parece que ele também vai querer ser free agent depois da próxima temporada. Então quem quer o Bynum? Ninguém vai querer o Bynum, né? Se você vai dar o Dwight Howard, receber um grande jogador na troca, vai querer ficar com esse jogador uns 3, 4 anos no mínimo, né? Fazer valer. E o Bynum já, segundo fontes, né, falou que só estenderia o seu contrato com o Los Angeles Lakers. Então o negócio fica bem complicado. E ainda o Orlando Magic quer se livrar de Glenn Davis, quer se livrar de Jason Richardson, N jogadores. Então vai ter time aí que vai precisar aceitar esses contratos. Então é Rockets, Magic, Cleveland e Lakers aí nesse meio todo. Uma novela que terminou essa semana, não sei se novela ou se seriado japonês, o Jeremy Lin foi para o Houston Rockets. O New York Knicks decidiu não igualar a oferta de 4 anos, 25 milhões de dólares que o Houston fez. O Jeremy Lin apresentado nesta última quinta-feira, e lá em Nova York o Raymond Felton dizendo: eu sou melhor que o Jeremy Lin, fiquem tranquilos. Há uma pequena confusão aí, né? Porque as pessoas pensam em Lin versus Felton. Tudo bem, pode ser isso que aconteça a partir do momento em que todo mundo sabe que o Felton foi contratado e o Lin não é mais jogador do New York Knicks. Ocorre que o Jason Kidd, que está há um ano do showball, ele é um jogador de basquete sub-40, foi contratado para ser o mentor do Jeremy Lin. Ele não foi contratado para jogar com o Raymond Felton. O Raymond Felton é uma peça que surgiu na história a partir do momento em que as relações entre o Knicks e o Lin ficaram complicadas, e diz o pessoal do New York Knicks que essa complicação surgiu porque o último ano do contrato oferecido pelo Houston era um ano que comandaria muito dinheiro. E se o New York tivesse que cobrir a proposta, ela tem que ser coberta ipsis literis, ou seja, exatamente como a proposta que ele recebeu do Houston, e o Knicks financeiramente não queria se comprometer com tantos dólares no último ano, terceiro e último ano do contrato. O problema é, a campanha de imagem que o New York Knicks faz é fantástica. Ela troca um jogador, um intelectual com futuro, alguém que se formou em Harvard, por um jogador em declínio, que foi ótimo, tem uma carreira fantástica, mas está no fim do seu período como jogador profissional, bateu na mulher, e nessa semana foi preso por dirigir bêbado. Essa é a conclusão. Bom, um outro assunto da semana, Paulo, tivemos Brasil e Estados Unidos frente a frente no basquete masculino, né, amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos. Muito bom. E o Shaquille O'Neal usou a performance da seleção americana para dar alguns tapas na cara do Kobe Bryant. Então, assim, o Dream Team nunca tomou 10 pontos, nunca ficou 10 pontos atrás de nenhum jogo na história. O Dream Team nunca tinha só 6 pontos de vantagem, faltando 4 minutos para terminar. O Brasil fez os americanos suarem para ganhar na segunda-feira. Exatamente. O Marcelinho Herter, 13 assistências, mais que o time inteiro dos Estados Unidos. Pois é. Tá? O LeBron James foi lá, meteu 30 pontos, mas o Brasil ganhou a batalha dos rebotes, 38-30. A gente sabe que esse Dream Team é um pouquinho limitado na tabela, né? Porque tem, no garrafão, porque tem lá o Chandler e basicamente só o Chandler. Né? Perdeu Então, o Blake Griffin. Então o que acontece? A Espanha tem lá o Marc Gasol, tem lá o Pau Gasol, pode ser um pouquinho interessante. Ou é o grande favorito, os Estados Unidos, né? O time é o grande favorito para ganhar a medalha de ouro. Mas o Brasil perdeu por apenas 11 pontos, e eu estou começando a achar que o Brasil vai ter chance de ganhar alguma medalha nessas Olimpíadas. Aí com o Varejão, que já é um jogador estabelecido na NBA, o Nenê também, né? O Thiago Splitter jogou bem, o Leandrinho, mas Marcelinho, olha, são 5 jogadores bons, viu? Inteira começando no próximo dia 27, sexta-feira da semana que vem, a cerimônia de abertura. Já no sábado, a primeira rodada do basquete no feminino. No domingo, a estreia da seleção brasileira com cobertura ao vivo dos canais de ESPN nos Jogos de Londres. Um assunto que a gente vai falar rapidamente aqui no programa e vai falar mais no conteúdo exclusivo no ESPN.com.br. Estamos chegando em uma nova era, hein, André? Por a NBA autorizando o uso de
patrocínios dos uniformes com emblemas pequenos, vai haver todo um ajuste para isso ser encaixado nos uniformes e tal, a expectativa de faturamento de 100 milhões de dólares. Pois é, uma liga que teoricamente faz tanto dinheiro, globalizada, tanto sucesso, merchandising vendido em tantos países, encontrando uma maneira de faturar ainda mais. E vale a pena a gente lembrar que todos os lucros de merchandising dos times são divididos pela liga, né? Há uma situação muito particular, né, que permite que um clube faça dinheiro com a venda das suas camisas em qualquer lugar do mundo. É um acordo coletivo. Acordo coletivo, toda a liga se beneficia disso. E eu acho, só um comentário pessoal, vai ser estranho num primeiro momento a gente ver, nada contra a questão comercial, eu acho que é legítimo, isso faz bem, não vejo nenhum problema. Agora, esteticamente vai ser um pouco estranho ver comerciais, anúncios nas camisas dos times da NBA. Eu admito que eu fiquei um pouquinho desapontado. Né? Você achou que isso nunca fosse acontecer? Não, eu achei que nunca ia acontecer. Né? Mas aí a gente vê que realmente o bicho está pegando lá nos Estados Unidos. Né? Porque é o seguinte, todo mundo no mundo faz isso. Né? Agora, os Estados Unidos nunca fizeram. Nem no futebol americano, nem no basquete, nem nada, né? E agora, por causa da crise econômica que já toma conta do país há muito tempo, o time está meio que abrindo as portas. Final dos tempos. A gente fala mais sobre isso no ESPN.com.br também para falar a respeito de novas regras que foram aprovadas, modificações pequenas nas regras da NBA para a próxima temporada. E no nosso site você tem também o programa semanal do Paulo Antunes lá com Antunadas. Mande a sua pergunta para o ESPN.com.br/Paulo Antunes e o Paulo responde ao longo da semana nas edições Antunadas. Está sempre muito divertido. Agora é hora da gente falar de Major League Baseball aqui no debate. Transmissões da Major League Baseball na tela dos canais ESPN, domingo, 9 da noite, Los Angeles Angels e Texas Rangers pela ESPN e pela ESPN+. E a ESPN+, mostra também na segunda-feira Texas Rangers e Boston Red Sox, 9 da noite. E na terça tem o duelo entre o New York Mets e o Washington Nationals. Se você não tem ESPN+, consulta sua operadora de TV por assinatura. Pitchers em destaque nesta semana na Major League Baseball, algumas grandes performances. David Price chegando à 13ª vitória e liderando a Liga Americana. É primeiro a 13. Conseguindo um shutout. Em cima dos Indians. Na Liga Nacional nós tivemos o R.A. Dickey também chegando à vitória número 13. Na verdade é o R.A. Romulo Mendonça, né? Cara do Romulo. O R.A. Dickey. Parece Romulo Mendonça. E ela disse adeus. Aí, ó. O Romulo Mendonça. E o Cici Sabathia recebendo 4 rebatidas e nenhuma corrida em 6 entradas no seu retorno aos campos. Maravilha, esse é o Cici, né? É o que ele faz. E um outro assunto envolvendo arremessadores nessa semana, um assunto interessante, é o Washington Nationals tentando chegar à pós-temporada. Nenhum time de Washington Baseball chega à pós-temporada desde 1933. Tenta chegar limitando o número de arremessos do seu as, o Stephen Strasburg, que está voltando da cirurgia Tommy John e tem um número mágico ali de 160 entradas mais ou menos para chegar ao fim da linha. Como lidar com isso, então? É muito interessante, né? Ele foi um baita investimento, ele é um baita investimento dos Nationals. Quando ele foi draftado em 2009, ele recebeu um bônus de 15 milhões de dólares. Foi um bônus histórico, né? Então aí ele passou pela cirurgia Tommy John em 2010, na temporada passada apenas 44 entradas, é um menino que tem 24 anos, tá? E o Washington Nationals quer proteger o seu investimento, né? O Jordan Zimmerman passou pela cirurgia também em 2010, temporada passada foram 161 entradas, aí o Washington Nationals foi lá e brecou. No dia 28 de agosto, fala pra chega, acabou. Só que o Washington ia para os playoffs, né? Esse ano é bem provável que vá para os playoffs, está 4 jogos e meio na liderança em sua divisão. O Stephen Strasburg, olha, é o líder da Liga Nacional em strikeouts, 10 vitórias, 4 derrotas. Eu estou curioso para saber como que o Washington Nationals vai lidar com essa situação, que é uma coisa delicada quando você está competindo, né? Quando você está fora, é outra coisa. Lembrando que ele chegou para o All-Star Break com mais ou menos 100 entradas arremessadas. Então, se você dobra isso, é para 200, o que passa o desejável de limite para ir para alguém que veio da cirurgia Tommy John. São vários
problemas. Né? Primeiro que a cirurgia que estamos dizendo talvez seja a mais séria que um pitcher pode sofrer na sua vida. É de reconstrução da articulação do cotovelo e do braço que arremessa. Então, compromete 2 temporadas, basicamente, para o cara voltar a ser o que ele era. E alguns não voltam. O Strasburg voltou, isso não há dúvida. Ele é jovem, deu tudo certo, não houve problema nenhum na reabilitação dele, está tudo bem. Agora, ele é, além de ser um pitcher que faz com que o Nationals seja um time muito mais perigoso, ele é o cara que leva mais, um dos jogadores do time que levam mais gente ao estádio. Certo, existe um componente comercial de bilheteria, de gente, né? Que não são assuntos especificamente esportivos, mas devem ser levados em conta, e a única coisa que o clube não pode fazer é colocá-lo em risco de novo. Porque se por causa de uma campanha no playoff ele se machucar, não adianta nada. E eu acho assim, eu acho que de vez em quando, de repente, um descanso em vez de 4 dias, de repente de 8, mas tem que saber lidar com essa situação, porque olha, chegando nos playoffs, eles vão desgastar o braço dos Strasburg nos playoffs. Porque aí ninguém é de ninguém. Nós chegando na pós-temporada. Então eu entendo a cautela, mas também você precisa chegar nos playoffs. É uma situação muito difícil. Rapidinho, Paulo, pra gente não deixar passar, o Mike Trout, acabou de estar com um aproveitamento espetacular, e 35,2%, melhor da Liga Americana, e vem com 11 jogos seguidos anotando corridas, a maior marca por um Hulk desde o Albert Pujols em 2020. É impressionante, é interessante. Essa temporada a gente só falava dos contratos de C.J. Wilson e de Albert Pujols. Agora a gente fala de Mark Trumbo e Mike Trout. É inacreditável. É aquela coisa, né? O jogador que subiu no final de abril e está tomando conta agora da Major League Baseball, né? Que é uma baita surpresa. E os Angels mudaram da água pro vinho com o Trout. E ontem no clássico das meias, as vermelhas ganharam das brancas com um walk-off home run de 3 corridas de Cody Ross, que também está pegando fogo. E nos últimos 4 jogos, 7 de 14 no bastão, 3 home runs, 9 corridas impulsionadas, 5 corridas anotadas, e o Boston 3 vitórias nessas 4 partidas, com o Cody Ross fazendo a diferença. É engraçado, né? Ele está substituindo aí o Davi Ortiz, que agora está na lista dos contundidos e está rebatendo como o Davi Ortiz aqui. Né? Uma vitória ótima aí para o Boston, aí na nona entrada. 5 vitórias nos últimos 7 jogos para os Red Sox. Um olho no Boston, viu? Porque o Bullpen está jogando muito bem, hoje é o terceiro melhor da Liga Americana, que para mim é um choque, tá? Choque. E agora tem o Jacoby Ellsbury de volta e o Carl Crawford também está de volta, debatendo aí nas 2 primeiras posições do lineup, olho no Boston. Rápido intervalo, já a gente volta para falar de futebol americano, não sabe? Como é que eu fui cair nessa? 1 hora de trânsito para te levar para aula de inglês. Relaxa! Eu sempre pratico meu inglês cantando. Uma fita? Você podia estudar pela internet com uma professora americana do Open English. Ah, e quem precisa disso? The books on the table. Table. The books on the table. The books on the table. .menglish.com. Inglês online agora no Brasil. Vontade. Coração. Isso faz um atleta ir mais longe. A Petrobras apoia o esporte brasileiro porque acredita em quem acredita. Petrobras, o desafio é a nossa energia. A cobertura do tênis continua. Grandes nomes competem nas quadras de Sairo da Suíça em mais um evento da ATP Tour. Aberto de Gstaad, de sexta para sábado, na ESPN.
volta para falar de futebol americano no último bloco do The Books on the Table, menos de um mês para o início da pré-temporada, hein? A partir do dia 13 de agosto, você acompanha a pré-temporada para a NFL, que começa para valer dia 5 de setembro, com mais uma super cobertura dos canais ESPN. Antes da Liga Profissional Norte-Americana, a bola oval que voa pelo Brasil. Olho na tela para você conferir os jogos do fim de semana. Pelo torneio Touchdown, sábado, 2 da tarde, tem Antares e Ipatinga Tigres, no estádio Manuel de Almeida Matos, no Fundão, Espírito Santo. E pelo campeonato da AFAB, Curitiba Crocodiles e Chacais, no Clube União Vila Proma, em São Mateus do Sul, no Paraná. Também tem São José e Cepos contra o Curitiba Hurricanes, no Colégio Portilhão, em São José, Santa Catarina. Você viu aí no pé da tela os sites dos dois torneios, dos dois campeonatos, para você acompanhar mais informações do futebol americano que acontece no Brasil. No domingo, pelo campeonato da AFAB, Porto Alegre Pumpkins e Santa Maria Soldiers, no estádio da Unicinos, e Sorocaba Vipers contra o Rio Preto Whalers, no campo do Salesiano, em Sorocaba. Uma matéria muito legal agora para a gente mostrar para você: os calouros da NFL, como parte da sua aclimatação, deram um pulinho no Museu da Fama, no Hall da Fama da NFL, lá em Canton, Ohio. Vamos ver? Football's past recently got a visit from football's future. Troy Aikman, Warren Moon, Dan Marino, Dan DeMann, John Elway. For the first time, Griffin was in the same room as Grange, and Luck the same as Lombardi. It's humbling when you walk in here. It's another nice reminder that I really am just a scrub rookie quarterback that hasn't accomplished squat. As part of their league orientation, the NFL required all 253 drafted rookies to tour the Pro Football Hall of Fame in Canton to have a better understanding of the players who came before them. He was the first to get 63-yard field goal. Played for the New Orleans Saints. Only 200, some people get inducted, and there's been 25,000, people playing in the NFL. So to be in this building is a great accomplishment. It's a surreal moment. It kind of sets home that we're in this league, and obviously every guy's dream is to be here. History it's not something that we teach. It's not something that your agent, your center of influences. It's just not something that the club necessarily teaches, but we believe that's the heart of where it begins and ends. Doug Williams, the first African American to start at quarterback at the Super Bowl. Hall of Fame President Steve Perry wasn't sure the tour would work. I was one of those who was a little skeptical to say, well, would young people of their ages really be interested in the history of the game going way back into the 1920s and so forth? But I was quite surprised, as I'm finding out again today, that they are interested. I saw a contract from the 1950s that said the entire year's pay was $7,000. I think it'd be cool to take a peek at the Super Bowl rings again. I think those are pretty neat. Valued over $20,000. You can literally look in their face and just wow, look where this game has evolved into where we are today. This year's rookies will now embark on their NFL future with a solid understanding of its past. I think it's definitely going to have a major impact into our mindset going into training camp, to our mindset, into our futures. Michael Irvin, when he was standing in the bus room after his enshrinement, he said, had I been exposed to this when I was a rookie, not only would I have had a better football career, I would have had a better life. I know myself, I'm a motivated guy, but I'm extremely motivated after coming here, even coming to the symposium, and it just makes you want to go out and play right now. Muito legal. A gente falou de novelas de contratos da NBA no primeiro bloco do programa. Algumas da NFL chegaram ao fim essa semana, começando pelo Drew Brees, André Cury, que finalmente estendeu seu contrato por longo período com o Santos. Quando uma conversa contratual tem um prazo para ela ser finalizada, senão o caos acontece, nas últimas horas tudo se resolve, pronto, acabou, não tem problema nenhum, ele não ia se apresentar para o training camp, e agora eu amo o New Orleans, vocês são todos o máximo, e eu peguei meu dinheiro e tá tudo certo. $100 milhões, né? Bastante grana. Mas, olha, recorde da NFL no ano passado,
passada em passes completados, jardas, aproveitamento e ficou a 4 touchdowns do recorde também da NFL. Ele merece, mas alguém que merece. A melhor coisa para conversas complicadas é o prazo. O prazo resolve. E o Ray Rice, Paulo, merece 5 anos, 40 milhões de dólares para continuar em Baltimore? Ninguém conseguiu mais jardas de scrimmage do que o Ray Rice na temporada passada, né? Quer dizer, 4 anos de Ray Rice, 4 vezes na pós-temporada, e o baixinho faz absolutamente tudo. Ele corre com a bola, ele recebe passes, quer dizer, é o jogador mais importante do ataque, tirando o Flacco, né? O Flacco que está entrando no último ano de contrato e também quer agora, é o próximo objetivo do Baltimore Ravens estender o contrato com o seu quarterback. E finalmente o Matt Forte, 4 anos, 32 milhões de dólares com a equipe do Chicago Bears. Ele era o jogador para receber a tal da franchise tag, mas acabou aceitando um contrato de longa duração aí, 4 anos, André. Não sei se o Paulo concorda comigo, mas está tudo dentro do esperado aí. Era um jogador considerado pelo clube fundamental a ponto de receber o tag. Sim. Né? Assim o time pode ir. E para ele é muito importante, porque é aquela coisa, a gente sempre fala da vida útil do running back na NFL, né? É um cara que está voltando de uma cirurgia no joelho. Ele ia ter o franchise tag, ia ter 7 milhões garantidos. Agora com esse contrato ele tem 17 milhões de dólares garantidos. E o franchise tag é um contrato de 1 ano. De 1 ano. Então mesmo se ele se machucar nessa próxima temporada, e obviamente existe essa chance, ele está garantido 17 milhões de dólares. E os 2 primeiros quarterbacks do draft, o Andrew Luck e o Robert Wilson Jr., ambos assinaram respectivamente com o Indianapolis Colts e com o Washington Redskins compromissos de 4 anos. Só tem para a gente fechar o debut no table desta semana. Começamos com o triple doink. A bola bate na mão do rapaz, na testa da mulher, mão, testa, mão, testa e aquário. Cerveja. Eu falei spring training no caso do Drew. Ele não pode jamais participar do spring training. Ele joga futebol americano, ele participa do training camp. Mas é a mesma coisa. Tyson Chandler e LeBron James contra a Grã-Bretanha. Olha mais engraçadinho. Malandrinho, né? Muito engraçado. Aqui o walk-off home run do Cody Ross, a gente já falou dele hoje aqui. Pela primeira vez desde 2004, esse ano teremos Yankees e Red Sox nos playoffs. Pronto, fala. Será? O André acha que não, acha que Boston não chega nos playoffs. Essa é uma declaração ousada, eu diria. Será cobrado no final do ano? Será, sem dúvida. Ponte aérea de Chris Paul para Russell Westbrook. Oh, hello. Esse Russell Westbrook, meu Deus do céu. Esse cara... Será que ele tem algumas molas assim no pé? Isso aí deve ser legal, né? Os Cubs estão no top 10, eu não acredito nisso. Rick Johnson. Os Cubs mandaram 2 jogadores pro All-Star Game. E olha o time. Em quinto, Darwin Barney, também dos Cubs. Esse nome, Darwin Barney, não sei, vamos ver depois. Correto, maravilha, hein? É o Darwin Barney. Em quarto lugar, Liga de Verão da NBA, Eyenga. Christian Eyenga. Abre o olho com Eyenga. Hello there. Bem na testa do outro também, né? Mais uma da Liga de Verão. Damian Lillard, dos Blazers. Ele foi Blazers pelo garrafão. Blazers. Pô, só pra ficar de olho no Eyenga, ninguém falou nada. Coco Chris dos Jays em segundo lugar. Vai lá. Agora quem tem visto? Acrobático. Coco Chris. Jogador favorito do Paulo Antunes quando jogava em Boston. E o Derek Pargo dos Grizzlies é o número 1. Pargo? Hello dear. Do Globetrotter. Conseguiu sua vaga no time só nessa jogada. Hello. Número 1, hein? Acabou o programa, valeu a todos. A gente volta depois dos Jogos Olímpicos com o debut no Table. A gente acaba dia 12 e lá pelo dia 17 dia de tchau, gente. Dia 16, né?